boa noite, pessoal. Boa noite. Como foi o jogo para vocês? Eu convido a cada um de vocês que teclem na tela e sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é sobre crenças e traumas. Como que elas são instaladas? Como que são as suas crenças? E para você, o que é uma crença? Pessoal, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Muitos daqui devem estar comemorando o jogo, a vitória do Brasil. Como foi o jogo para vocês, mas hoje, agora, nesse momento, eu não vou falar sobre o jogo, nem debater, nem discutir sobre o jogo, mas sim sobre a situação, sobre a pausa devido à baixa conexão. Qualidade de conexão. A qualidade de conexão da internet está ruim para vocês? Como que está? Vocês estão conseguindo me enxergar? Estão conseguindo me escutar? Hoje eu vou falar sobre as crenças, as traumas. Como que é instalada? Eu peço que vocês coloquem o dedinho aqui na tela e onde vocês possam colocar as curtidas, os corações, para que esse conteúdo possa elevar. Essa semana eu estou fazendo a semana de lives, onde eu falo do meu método da nova terapia chinesa. As crenças, as traumas faz parte da nova terapia chinesa, além das alimentações, das doenças crônicas e das doenças autoimunes, onde as pessoas falam que não tem tratamento, não existe cura. E nada disso é verdade. Existem muitos fatores entre elas. E no próprio estudo da ciência, também fala da neurolinguística, da neurociência, também fala muito sobre esse tema hoje em dia. E eu trago através do estudo milenar, para vocês. E o que o estudo milenar fala sobre as crenças, sobre o estudo milenar que eu trago muito, falando sobre o estudo da medicina chinesa. E muitas das doenças crônicas, das doenças autoimunes, no estudo milenar, eles acreditam que você já nasce predestinado a algumas doenças. Então, no fator da sua genética, você já pode vir carregando algumas doenças crônicas e doenças autoimunes, doenças degenerativas. E pode ter aqueles fatores que você passa a adquirir ao longo da sua vida. E você pode também trazer através do estudo milenar como um preventivo. Olha só a importância dela. Então, sendo assim, as crenças, muitas crenças, você já traz dentro do seu DNA, dentro do seu laço sanguíneo, dentro das suas ancestralidades. E hoje, muitas vezes, o pessoal fala que as traumas também podem vir, além das suas doenças. Doenças crônicas, doenças autoimunes. Por isso que você é um fator como um todo. Será que uma crença pode acarretar e trazer algum tipo de doença crônica, doença autoimune? Sim. Porque essas crenças que você traz através do seu sentimento, através das suas emoções, e pode ser instalado na sua mente. E quando você sente, você é instalado dentro da sua mente, sendo instalado as suas traumas, pode começar a afetar os seus órgãos e as suas vísceras. Boa noite, você é muito linda, gosto dos seus vídeos. Muito obrigada, gratidão, Amélia, gratidão. E eu peço que vocês continuem colocando os corações. Eu achei que hoje, devido ao jogo, a vitória do Brasil, muitos estariam no bar festejando, comendo churrasquinho, festejando essa vitória nossa do Brasil. 2-0.
Boa noite, boa noite. Muito bem-vindo vocês que estão aqui me assistindo. Então vamos lá. Vamos lá, eu estou em 2 plataformas. Então aqueles que estão me assistindo, sejam muito bem-vindos, que esse conteúdo você pode levar, possa entregar para muito mais pessoas. E outros vídeos meus, essa semana é semana de lives. De manhã, às 9 horas da manhã, eu falo sobre alimentação. Ontem eu falei sobre jejum. E hoje eu falei sobre combinações de alimentos que você não deve ter. Eu falei um pouco sobre a cerveja, que eu sei que a gente vai começar nos momentos de confraternizações, happy hours. E também a gente traz muito a parte, hoje, agora, dos jogos da Copa, que a gente festeja com muitos amigos. E acaba tomando uma cervejinha que é super comum. Mas quais são os alimentos em si, além da cerveja, se isso faz bem realmente para a sua saúde? Então começa a trazer a alimentação também que possa inflamar o seu organismo. Que pode inflamar o seu organismo. Eu sou médico do estudo milenar chinês, eu tenho formação em medicina germânica, eu tenho formação em coach psicanálise e muitos outros. Não necessariamente eu preciso ser uma nutricionista, eu não sou uma nutricionista, mas eu trago através do estudo milenar muitos conhecimentos para o seu preventivo, para que você possa cuidar da sua doença, que existe doenças crônicas, doenças autoimunes e doenças degenerativas, para que você possa buscar a sua longevidade. Quando você tem uma preventiva, você começa cedo ou desde agora, ou alguém da sua família que existe essas dores, você consegue ajudá-los. E quais são as doenças crônicas e autoimunes que podem afetar o organismo por conta que hoje o tema é sobre crenças e traumas. As doenças são artrites. Quem tem isso? Artrite, psoríase, vitiligo, AVC, doenças que quando existe insônia por constância, com muita frequência, leva com o tempo a doença como Alzheimer, Parkinson, celíaca, diabetes tipo 1 e o que mais? Tudo bem com você? Tudo bem, Kátia? Elisa, pessoal, seja muito bem-vindo. Márcia, em 2 plataformas, síndrome de Behçet, exatamente, tireoide, púrpura, lúpus. E quais são mais as doenças? Fibromialgia, alergia, cirrose, problema de fígado que leva a cirrose, alolepsia, doença inflamatória, gástrico, doença intestinal, inflamatória intestinal, câncer, que tudo isso vocês já sabem, que através do estudo convencional, tradicional, ocidental, já fala que câncer é emocional. Olá, pessoal. Espondilite aquilosante, exatamente. Então, muitas pessoas que existem as doenças degenerativas, doenças crônicas, doenças autoimunes, que não existe tratamento. O que existe nela? Existem remédios que possam amenizar, e muitas vezes nem remédios tem. Será que doenças hepáticas têm um remédio? E nada, ninguém promete uma cura para você. E aonde está a cura? Eu acho que Deus é tão bondoso que quem coloca os venenos dentro da gente, além daquilo que a gente alimenta, que eu trago muito Ti do alimento, que é a energia que existe dentro do alimento para trazer energia para os seus órgãos e vísceras. Por isso que você precisa prestar muita atenção na sua alimentação. E na sua alimentação, dependendo do momento, do cargo horário, o horário que você come, traz insônia.
E tem gente que acredita, olha uma crença, existe uma crença aí, acredita que como a família toda, já existe desde as gerações que existe dificuldade em dormir, que existe inquietações noturnas, e acredita que ele também pode ter, que passa a ter. Por quê? Mas não é uma crença, mas é um hábito. Porque desde as gerações, o hábito errôneo de se viver, ou seja, quando você nasce pelo hábito dos pais, hábito errado, em se descansar de noite, em se desligar de noite. Hoje em dia, as redes sociais é uma das causas que onde deixa a pessoa ansiosa, que a pessoa fica no celular, não desliga o aparelho e a mente fica enturbulado. E a alimentação muito tarde, o baço fica trabalhando e não descansa os seus órgãos. Os seus órgãos não descansam, a sua mente não descansa. Ele continua a trabalhar. Fiz tratamento biológico, mas nos últimos anos estou a mudar hábitos e reduzir químicos. Isso faz bem, você tomou uma grande decisão. Mas a decisão de reduzir o químico, você tem que ter um acompanhamento. Não adianta reduzir por si só. Qualquer tipo de químico ou remédio não é a sua decisão, mas sim você tem que ter um acompanhamento de um profissional. Tá? Tem que sempre ter, porque sozinho não dá. Nós não fomos feitos para ficar sozinho. Nós não fomos feitos para tomar qualquer tipo de... eu dou um exemplo muito básico. Por exemplo, quando você quer construir um prédio, você procura um engenheiro. Quando você quer construir um prédio, você procura um engenheiro específico. Quando você quer reformar uma casa, né, do zero, você procura um arquiteto para ter um bom aproveitamento. Claro que você pode tomar uma sua decisão e fazer tudo sozinha, mas é difícil se você construir um prédio de 10 andares e você não tem o conhecimento da profundidade do solo que você tem que ter para aguentar o peso de construir um prédio de 10 andares. Ele pode, qualquer momento, cair, porque você não tem o conhecimento. Agora, quando você procura um profissional para te acompanhar, nesse lado emocional, das suas crenças, das suas traumas, que leva a doenças crônicas e doenças autoimunes, aí sim, você chega ao zero. Aí sim você está no caminho certo e sem dar os loopings e não sair do mesmo caminho. Eu conheço muitas pessoas que vêm, quando eu atendia clinicamente, e vinha tratar essas crenças, as doenças autoimunes, as crenças, as traumas instaladas que já vem desde a genética, desde as gerações, e nem sabia que era tão profunda que não tinha consciência. Não tem como uma pessoa ter consciência das traumas, das crenças instaladas que já vem há muito tempo, que já vem dentro do seu DNA, desde o seu sangue, da sua genética e desde do seu passado, dos seus antepassados. Não tem como você saber, mas está instalado no seu inconsciente, no seu subconsciente. Então, boa noite, doutora Patrícia, boa noite. Então, sim, acompanhado não é fácil. Então, o que você deve fazer? Por isso que eu abro essa live, para que você tenha consciência. E eu te falo, eu consigo te ajudar através desse método meu, da nova terapia chinesa. Na verdade, ele não tem nada de novo. Todas as técnicas não tem nada de novo. Mas essa junção do meu conhecimento, desse método já aplicado a muitos pacientes meus, trazendo o resultado, e eu trago como conhecimento, trago como solução que eu possa te ajudar.
tratando dessas doenças crônicas, doenças autoimunes, das suas crenças emocionais que estão instaladas dentro da sua mente. E agora eu vou falar dessas crenças que se tornam traumas. E eu te convido que você continue clicando no coração para que esse conteúdo possa vir com bastante energia e saber que vocês estão aqui com muita energia para mais entendimento. Eu estou em duas plataformas. Muitas vezes eu estou olhando para cá, outras vezes eu estou olhando para lá, mas aqui para comunicar com vocês da melhor maneira. Que às vezes, senão, eu acabo não conectando, e para ler também as mensagens que estão vindo. Kátia, seja muito bem-vinda também, adoro os seus vídeos, gratidão, boa noite, Alves. E para vocês que querem achar um caminho, querem estar se preparando, agora, semana que vem, 2, 3, 4 de dezembro, eu vou ter o meu treinamento, que ela se trata de uma formação, ou seja, eu te ensino a como se cuidar e para que você esteja preparado para ajudar alguém da sua família que existe as mesmas dores. Ou seja, todos possam se capacitar para sair de uma prisão, numa dependência. Ninguém precisa trazer nenhum remédio como bengala ou algum especialista como bengala, que você fica dependente daquela pessoa, daquele profissional. Você estando preparado, sabendo conscientemente o que está acontecendo com você e com o outro, você consegue, através dessa técnica, também ajudar o próximo. É como que Deus diz muito na Bíblia, que eu sou cristã evangélica. Eu não trago para evangelizar ninguém, mas eu trago para o seu conhecimento que todos precisam estar preparados. A noiva tem que estar preparada em vigília para a chegada do noivo. Então, quando você está preparado, com ferramenta certa, com método certo, quando alguém precisar de você, você consegue ajudar. Você consegue entender esse raciocínio, pessoal? Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu estou dando treinamentos e formações. Eu não atendo mais, que não dou conta em atender as pessoas. Não dá conta. Então, eu dou formações, treinamentos e muitas palestras. Tá? Porque todos esses treinamentos, formações ocupam muito tempo. Até mentoria, quando eu dou em grupo. E não dá tempo para dar mentoria individual. Mas quem for, ama a medicina tradicional chinesa. Muito bem, Tati? Seja muito bem-vinda. Pessoal, continue mandando os corações para que esse conteúdo possa aquecer e que a plataforma entenda que pode estar entregando para mais pessoas. E eu quero saber, vocês, o que é crença? O que é trauma? Para entender o público que está assistindo, em que nível está e qual nível de aprofundamento que eu posso chegar. Se der muito profundo, pode ser que muitas pessoas não entendem, mas algumas pessoas, dependendo do nível, eu posso dar bem profundo que todos vão entender, ou eu preciso dar mais o básico e trazer mais exemplos, mais metáforas para que vocês possam entender e se conectar melhor com o meu conteúdo, porque eu estou dando aqui, abrindo essa live de coração, para que possa ajudar muito mais pessoas. A gente sabe que sozinho é difícil, sozinho não consegue, sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Eu tive mentores, eu tive professores para que eu possa, estar aqui abrindo lives para o conhecimento, para que vocês tenham conhecimento também. Então eu estou aqui também para me doar para vocês. Pessoal, eu vou aguardar um pouco. Enquanto eu tomo uma água, eu quero saber de vocês o que é crença, o que é um trauma. Escreve assim, crença é isso, trauma é isso. Para vocês.
Boa noite, seja muito bem-vindo, pessoal. Seja muito bem-vindo. E rapidamente a gente já tá 25 minutos falando nessa live. A gente sabe que sozinho você não chega a lugar nenhum. Boa noite, pessoal. O que é crença para vocês? Ou ninguém sabe? O que é crença ou o que é trauma? Para muitas pessoas que já têm acompanhamento médico, já buscou muito em redes sociais, o que é uma crença? O que é um trauma? Crença é uma coisa que você acredita, ok? Que vem da palavra crer. Ellen Oliveira. Muito bem, é isso aí. O que mais? O que é trauma? Crença é o que você acredita ao longo da vida. Exatamente, crenças. E o que mais? Nós separamos. E trauma? Alguém sabe o que é trauma? Vamos lá, coração na tela, com o dedinho na tela, para que esse conteúdo possa entregar para mais pessoas. Trauma é uma experiência não agradável que marca. Ok, muito bem, Tati. Muito bem. Pessoal, trauma é algo que machuca, é algo que machuca. Naquilo que a gente crê, é uma crença. Naquilo que você acredita, exatamente, estão todos certos. Trauma é algo que machuca, exatamente. Trauma é uma experiência que não é agradável e fica marcado. Muito bem, é exatamente isso também. E o que mais? Como que é instalado essas crenças? Através de Primeiro, a gente tem 3 formas de instalação. Primeiro, através de repetição. O que ouvimos e o que sentimos. O que vimos, ouvimos, sentimos. E como que é isso? Você escuta desde pequena ou desde as gerações, desde o seu pai, sua mãe, desde a sua genética, que dinheiro é sujo. Isso é uma crença. Quem é rico, certamente fez coisa errada por ser rico. Então você acredita que dinheiro, ele é sujo. Muitas vezes, quando você pega dinheiro, tem gente que fala, você chega em casa que o dinheiro é tão sujo que você tem que... vai lá, se lava a mão porque o dinheiro é sujo. Mas não é que o dinheiro é sujo, que o papel manipulado, que é passado para muitas pessoas, aquele papel pode ser qualquer um, que ele torna-se sujo. Mas não é que o dinheiro é sujo, mas em poucas palavras que você traz na mente da pessoa, que quem tem dinheiro manuseia esse dinheiro, essa espécie é suja. E quem é rico, com certeza ele é corrupto. Com certeza ele faz algo errado. Ou seja, você nunca vai ter dinheiro. Você nunca vai poder ser rico. Porque se você for rico, as pessoas vão julgar. Então você passa por um não merecimento, que é medo do que o outro vai falar de você. E de medo do que a sua família... Você está desonrando muitas vezes a família por você possuir muito. Ou seja, então você pega esse dinheiro, você não consegue guardar. Tem que gastá-lo imediatamente. Então nunca você vai ter uma abundância. Crença, acreditar em algo, a convicção de algo. Exatamente, é esse exemplo que eu estou dando. Então são pequenas palavras que você pode mudar. Ou seja, então você traz de geração em geração. Quando você tem filho, você fala a mesma coisa. No seu inconsciente já está tão instalado que do nada, mesmo sabendo que não deve usar essas palavras, falando assim, vai lá lavar a mão que esse dinheiro é sujo.
Antes de comer, você tem que lavar a mão porque você tocou no dinheiro, que ele é sujo. E sem querer, sem perceber, você já está passando essa consciência para os seus filhos, para o seu próximo. Interessante. Empreendedora. Trauma é uma experiência não agradável que marca exatamente. Trauma, episódio de algo que feriu, machucou e precisa ser tratado. Exatamente. Muito obrigada. Está compartilhando, interagindo por aqui. E é isso que eu preciso de vocês. Eu preciso entender com quem eu estou comunicando para aprofundar mais. Então é aquilo que você ouve, que você tem hábito de ouvir. Eu já escutei também, tem gente que traz através da família, tá? Através da família que precisa tomar café. Se eu não tomo café de manhã, começo a trazer dor de cabeça. Quem não sabe que o dinheiro é sujo? Claro que temos que lavar as mãos. O problema é dos outros. Quem não sabe que o dinheiro é sujo? Claro que temos que lavar as mãos. Mas é a espécie, é o papel que é sujo. O dinheiro em si não é sujo. Então tem que trocar essas palavras e mudar a conexão dessa mente. Senão você traz no inconsciente que você precisa sempre estar gastando muito antes, porque ele é sujo quando fica com você. Entende essa prosperidade do pensamento? Do pensamento. Quando você cria, quando você vira essa chave. Quando você vira essa chave, e aos poucos a mente já começa a entender que você não precisa acreditar que o dinheiro te traz mal. Que ela é sujeira, ele é nojento. E o que é ser sujo? Sujo é ser impuro. Então ela começa a trazer a impureza para a sua vida. E o que isso traz mais? A energia ruim. Ou seja, dinheiro traz energia ruim. E pelo contrário, ele pode te propor uma condição melhor para que você possa consumir o que você deseja. Pessoal, vocês estão comigo entendendo esse raciocínio? Que são pequenas coisas que podem mudar a sua mente e te trazer uma outra tipo, na parte financeira, uma abundância. Sim? Responde sim. Jumara está respondendo sim, que ela está entendendo. Parabéns. Gratidão pela resposta. Verdade, pessoal, respondeu verdade. Eu quero escutar de vocês e com o dedinho na tela para que a gente possa ir adiante. Daqui a pouco a gente já vai terminar. Então ainda estou na primeira forma de instalação. E qual que é a segunda forma de instalação? Através daquilo que a gente vimos, ouvimos, sentimos e é com forte impacto. E o que é isso com forte impacto? Você toma uma decisão quando você tem um forte impacto com uma forte mudança. Pode ser em treinamentos, que te dá um chacoalhão, aqueles treinamentos de alto impacto, que te dá uma realidade, te mostra uma realidade, e existe uma mudança imediata, uma transformação imediata, uma decisão imediata. Isso é quando você vai em algum treinamento. Agora, existe também quando você toma uma decisão, impacto emocional que vem através, por exemplo, acontece uma tragédia, eu vou falar de uma tragédia. Quando acontece um acidente de carro e você para no hospital. E você está naquele limite da vida e da morte e você começa a passar pela sua mente a sua história, tudo aquilo que você deixou de viver, deixou de fazer, tudo aquilo, e você toma uma decisão. A partir de hoje, eu vou viver o melhor eu que existe aqui dentro. Aí você começa a traçar dentro da sua mente
que eu vou fazer isso, aquilo que eu nunca fiz, eu sempre tive vontade. Essa é uma decisão, porque foi através de uma mudança de forte impacto. Essa é uma mudança emocional. Então você começa a virar a chave daquela crença que você viu, que você sentiu, que você ouviu, que você sentiu, e ao longo do tempo, por repetição, você estava repetindo, e agora você toma a decisão que você não quer mais viver desse jeito. E através desse forte impacto emocional. E através do forte impacto emocional em treinamento, e ninguém quer passar por uma situação de um acidente, uma tragédia. E em treinamentos, em formações, você consegue também trazer essa mudança. E como identificar essas traumas, essas crenças que estão instaladas em você? Muitas pessoas têm a dificuldade, claro que todos nós, não só você como eu, tive muita dificuldade em identificar. Ninguém identifica do nada. Deixa eu ver. Que é o Deus vivo, abençoe todos os princípios, a princesa do TikTok. Você é uma verdadeira joia esculpida por Deus com toda a inspiração dos anjos. Você é uma verdadeira obra da arte e desenho de Deus com toda a inspiração dos anjos. Amém, Luiz? Amém. Amém. Eu sempre trago a palavra do Senhor, que são Ele que me deu esse meu método para que eu possa ensinar as pessoas. Então vamos lá. Empreenda sua imagem. Empreenda sua imagem. Muito obrigada pelas respostas. Gratidão. Amém. Gratidão, pessoal. Então, E muitas vezes, quando você sabe que existe umas crenças, só que você não tem... Você vai em terapeutas, você vai, só que você não consegue... O sentimento, a crença é tão profunda, instalada tão profundamente, que você não consegue nem verbalizar o que está acontecendo. Você não consegue nem verbalizar por que você tem esse tipo de comportamento, por que você tem esse tipo de pensamento, que ela é tão profunda e tá tão enraizado, você não sabe nem explicar, nem verbalizar da maneira correta. E a maioria dessas crenças, eles estão, da maneira que eu falei, da maneira inconsciente, do nível inconsciente da sua mente. Ou seja, ela está tão profunda, tão enraizada, e eu vou te contar mais. Através do estudo milenar, que todas essas crenças, existe uma emoção, que ela está instalada dentro dos seus órgãos e dentro das suas vísceras. Olha a profundidade dela. Dentro dos seus órgãos e dentro das suas vísceras. Existem sentimentos e emoções negativos. Existem as crenças instaladas lá dentro. Deixa eu ver aqui. Então, as crenças têm a parte superficial, nível superficial, que eu falei, que elas são ditadas, dinheiro é sujo, que eu já falei agora. Boa noite, fui. Boa noite, Luiz. E os níveis, nível 2, que é o intermediário, que são as crenças de forte impacto. Agora, tem um nível mais profundo, que são as crenças em experiência. Eu vivi isso, eu sei que que ela gera um nível de profundidade muito grande. Então, isso é um nível muito mais profundo que está enraizado dentro dos seus órgãos, que vem desde o seu DNA, desde as suas ancestralidades. E esses daí são os mais profundos, que você vai ter que sugar e tirar
de alguma maneira. Ou seja, existem treinamentos e formações onde você consegue aprofundar nessas suas crenças, onde você possa tirá-lo para que você possa viver melhor. Essas são as crenças. E as traumas? Que quando você faz com a repetição, tem muitos pais, os pais que normalmente os traumas você vem através dos pais, primeiro da sua gestação, primeiro através da gestação, através da concepção, o nascimento em si, a formação, desde a sua concepção, a formação dos seus embriões, braços cistos, vem através daí. Então, primeiro que você vem a sua formação, até o seu nascimento, a sua gestação até o seu nascimento, quando você nasce. Para muitas pessoas já é uma luta quando nasce, que você lutou para sobreviver, para nascer. Então, acredita-se que lá já cria uma crença que você precisa lutar. E qual que é o trauma? Que você, para você viver, para você poder respirar, você tem que sempre estar lutando contra o mundo, contra todos ao seu redor, para você se manter vivo. Isso gera trauma. E quando você nasce, quando você se desliga da sua mãe, já é traumático. Aquela batidinha do primeiro choro, do choro primal, o primeiro choro que você dá, aquela batida, por mais que seja leve de um médico, isso é traumático para uma criança, para o nenê, porque parece que você levou uma surra. E traz um entendimento que fica marcado na mente que aquilo foi talvez já foi uma agressão física. Então o que o médico pode fazer? Eu não sou médico, que sou ginecologista, obstetra, para poder falar o que pode ser feito. Mas através do estudo, isso daí é traumático para uma criança. Então, o que pode ser feito se todas essas gerações, até a minha geração, quando nasci, foi desse jeito tradicionalmente? Foi feito dessa maneira. Você precisa ter um acompanhamento de um profissional emocional para que você possa ressignificar isso, para que você não entenda que a vida sempre é sofrido e você precisa lutar. Claro que você precisa lutar, mas que isso não seja o seu sofrimento. Onde tem muita gente que tem que lutar para viver no ambiente familiar, e com quem que ele luta? Com quem que ela luta? Muitas vezes você, sem perceber, no seu subconsciente, você está lutando contra o seu parceiro. E ele tinha que ser parceiro. Você está lutando contra a sua parceira e ela precisa ser a sua parceira. E não uma pessoa que é contra. Você não precisa se armar como uma leoa para cima dele. E você, homem, você não precisa se armar como um lutador para cima dela. Então não é uma luta. E você não sabe por que muitas vezes você tem esse ato de agressão, ter uma agressão verbal e não consegue ter uma fala mais passiva. Vocês estão conseguindo entender esse raciocínio, pessoal? E muitas pessoas também é assim com os filhos, porque sempre lutou. E os filhos também têm esse hábito de estar sempre lutando para sobreviver naquele ambiente que tinha que ser o quê? Mais acolhedor. A casa tem que ser um lugar de descanso, de amor, de paz e tranquilidade. E o que as pessoas estão trazendo dentro de casa? A luta. O comportamento tóxico dos pais, sim, que provoca trauma nas crianças, exatamente. Claro que os pais precisam ser rígidos, muitas vezes, e às vezes tem que ser mais severo com as palavras, sim, mas não agressivo.
E mesmo sendo seus filhos. Então tem muitos pais que têm tantos cuidados hoje em dia para não traumatizar os filhos, não sabe como comunicar. Então, para não traumatizar, para não trazer uma crença que é minha, que não é da criança, o que posso fazer? Você tem que entendê-lo, cada ser é de um jeito. Primeiramente, você precisa se conhecer. Você precisa se entender. Se você não consegue nem se entender, olhar para você, em primeiro lugar, não tem como nem você ajudar as pessoas que você ama. Eu vivo isso todos os dias. Isso é sério, Ellen. E eu falo para vocês, viu, que estão aqui. Vocês que estão aqui me assistindo nesse momento, essa semana é a semana que eu estou dando minhas lives. Então você pode entender que todas as lives levam 1 hora. São de conteúdos e de conhecimento. De manhã eu falo muito sobre alimentação e à noite eu já trouxe insônia, incomodação noturna, já trouxe, quais são os temas? Até esqueço os temas que eu trago. Eu já trouxe os comportamentos, as doenças crônicas, doenças autoimunes, começo a debater cada um deles. Eu vou trazer amanhã sobre gordura no fígado, através do estudo milenar, o que ela diz sobre gordura do fígado, que leva a cirrose e outras coisas, referente à alimentação, tudo isso. E hoje eu trouxe crenças limitantes e sobre traumas. Né? E o que mais pode trazer? Essas crenças, essas traumas, acaba te limitando. Porque você traz problema dentro de casa, você leva para o seu próximo, que isso é o que você traz, dos que você aprendeu com seus pais, como que deve viver dentro de casa. E tá tudo certo. Mas você pode melhorar quando você olha para si. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você não prospera. Você não consegue trazer abundância. Você só consegue trazer preocupações e mais preocupações, reclamações, mais reclamações. E você torna, muitas vezes, uma pessoa muito julgador. Realmente, Ellen, sua autoestima começa a ficar baixa, que parece que ninguém te escuta e parece que ninguém te conhece e ninguém quer saber o que você está passando, ninguém te entende. Isso é muito real e é grave. E você não consegue resolver isso sozinho, não adianta você tentar procurar soluções via internet. Eu já vi muita gente começa a tentar procurar via internet. É o mesmo exemplo que eu dei agora no começo, que se você quer construir um prédio, você vai procurar um profissional para construir esse prédio, para saber medir a profundidade da terra, para que esse prédio não desaba em qualquer momento. Agora, ou você vai lá na internet e você compra as pedrinhas, você compra o tijolinho, você vai montar o seu prédio. Não! Você não é um engenheiro, você não é um profissional da área para te ajudar. Então, se eu quero construir um prédio, eu vou procurar um engenheiro para construir, para me ajudar a construir esse prédio, para que ela seja firme. E Deus fala, constrói a sua casa em cima de uma rocha firme. Não constrói a sua casa em cima de uma areia. O que vai acontecer com a sua casa? Vai desmoronar. E a mesma, quando diz na Bíblia essa palavra? Essa casa ele está representando a você. Então tenha conhecimento, sabedoria em procurar as coisas certas para você. E que nem o apóstolo Paulo fala, renovai a sua mente. Porque ele sabe que a mente do ser humano sempre se destrói. É a mente que nos destrói. É a mente que traz essas doenças crônicas, doenças autoimunes, que a gente alimenta a mente com coisas negativas. Com as crenças limitantes, com essas traumas que ficam instaladas, enraizadas e você muitas vezes não sabe nem como tirá-lo. E eu vou te falar uma verdade. Tem muitas pessoas que têm trauma
e nem sabe que existe essa trauma. Trauma tem medo de altura, é medo, é traumatizado. Tem trauma em pisar numa água porque tem medo de afogar, do afogamento, tem medo da água. Tem medo de quê? É traumatizado por conta de uma autoridade em falar alto, aí de repente já começa a travar todo o corpo e começa a doer o estômago, porque remete, lembra o quê? O subconsciente lembra a mãe ou o pai gritando com ele, ou batendo, ou julgando do que está fazendo é errado. Então não aguenta um chefe quando vem com uma pressão, uma cobrança que já remete o quê? Essas dores. E nem sabe que veio dali. Muito mais profundo, porque seu pai já traz, e sua mãe já traz desde o tataravó. E esse alinhamento da sua genética precisa ter. Precisa ir lá mais no profundo para cavá-lo. Então, da mesma maneira que eu falei para você, que você precisa procurar um profissional para construir o seu prédio, um profissional, um engenheiro entendido, um ótimo profissional para te tratar, para te ajudar, a parte emocional também. Não adianta você procurar na internet, ler alguns textos, assistir alguns vídeos que tá tudo certo. Não. Você precisa de um profissional para cuidar disso, para que você nunca mais precisa sofrer. Essa semana eu estou numa semana também, além dessas lives, que toda noite, às 8 horas da noite, eu abro live para dar conhecimento para vocês. Eu também, de manhã, às 9 horas da manhã, eu falo das alimentações que causam, combinações de alimentações que fazem mal para o seu organismo, trazendo muitas vezes inflamações e trazendo doenças crônicas, doenças autoimunes. Da mesma maneira, dentro do meu treinamento, que vai acontecer 2, 3, 4 de dezembro, agora, na sexta-feira, começa sexta-feira à noite, e aquelas pessoas que decidirem ir, clica no bio, porque lá você consegue saber mais detalhes sobre isso. Vocês que estão me assistindo, eu te falo, é só escrever #doutora eu quero, que eu tenho poucos lugares, que já tá na contagem regressiva, eu tô com poucos lugares para esse presente, tá? #eu quero o presente. Então vocês chamam lá, que alguém da equipe pode estar te ligando para saber se realmente você está preparado para ir a esse treinamento. São poucos lugares que a gente tem, tá, ainda. Então corre, porque os primeiros que se inscreverem são os primeiros que a minha equipe pode ligar, e pela quantidade de pessoas que estão se inscrevendo, muitas vezes eu estou ajudando a fazer as ligações também. Ou mandando mensagem em voz, ou ligando para as pessoas, ok? Então, pessoal, vocês que realmente querem ir para outro nível, querem conhecer o autoconhecimento, querem saber tratar das doenças crônicas, doenças autoimunes, e querem com essas mesmas ferramentas conseguir ajudar as pessoas que vocês amam, ou fazer uma transição de carreira, aí está a oportunidade. E dia 2 tem Jogo do Brasil. Sem esquecer disso, eu preparei uma tela de LED. De LED, gente. A tela de LED grande, para que você possa estar assistindo o jogo lá conosco. Começa o jogo, se não me engano, às 16 horas. E às 16 horas a gente já tá com telão pronto para estar com vocês. Então eu aguardo vocês, pessoal. Boa noite. Que Deus abençoe a sua noite, onde você possa ter um ótimo descanso, porque aquela pessoa que descansa bem de noite consegue ter energia para trabalhar e ter uma mente livre e aberta para fazer qualquer tipo de decisões e soluções. Então, pessoal, um bom descanso, que Deus guarde a sua noite. Boa noite e até amanhã às 9 horas da manhã. Aguardo vocês, que a gente vai falar sobre alimentação. Um beijo a cada um e tchau, tchau, até amanhã.